Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD, mais um subsídio teológico das lições bíblicas da CPAD. Lembrando que nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2019 o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Esta é a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Êxodo, capítulo 27, versículos 9 ao 19, e o nosso texto áudio diz o seguinte: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. A verdade prática da nossa lição diz que para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. E o objetivo geral da nossa lição é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Este é o objetivo geral desta lição. Amados, durante todo este trimestre, a matéria teológica que se está estudando na escola bíblica é tipologia. O que era um tipo? Tipo era algo do Antigo Testamento que está apontando para alguma coisa futura, com um cumprimento futuro. Por exemplo, a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, no tabernáculo, ela representava Cristo, a presença de Deus entre seu povo, ficava no Santíssimo, representava a glória de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós não temos mais uma arca, visto que o tipo tornou-se realidade. Outro exemplo, eu posso dizer que o cordeiro, aquele animalzinho, ele era um tipo de Cristo. Quando eu falo de Cristo em relação ao cordeiro, eu não digo que Cristo é um tipo do cordeiro, e sim que Cristo é um antítipo do cordeiro. Então, uma matéria que você precisa se aprofundar, fazer no seu curso teológico, é tipologia bíblica, e vai ajudar muito a entender aí esses princípios que nós estamos aprendendo na EBD. O tabernáculo, ele se dividia em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O pátio, que é o assunto de hoje, era a parte externa da tenda. Era o átrio, área que ficava ao ar livre, delimitada pelas colunas que sustentavam as cortinas, formando uma barreira. Quando nós olhamos para este pátio, quando nós olhamos para o tabernáculo como um todo, nós temos no texto sagrado as medidas. Ele não foi feito nenhuma medida aproximada, não. Deus deu todas as medidas a Moisés no monte, e Moisés passou para os artífices do tabernáculo, Bezalel e Aholiabe. Veja que são utilizadas as medidas em côvados. É importante que na nossa lição você saiba que é utilizado o côvado padrão, que era 45 centímetros, mas há variações aí conforme a gente estuda nos livros de história, e em alguns lugares o côvado era bem maior, mas aqui é o padrão. Por exemplo, o comprimento desta cerca que delimitava o pátio do tabernáculo era de 45 metros, ou seja, 100 côvados igual a 45 metros. De largura, ela tinha 22 metros e meio. Então, 45 de comprimento por 22,5 de largura. E logo na entrada havia uma porta. E essa cortina que nós vamos falar do pátio, ela tinha uma altura de 2,25 metros. Então, perceba que não era possível olhar para dentro do tabernáculo, visto que dificilmente um homem teria
2,25 m, né, que pudesse olhar para dentro do tabernáculo por sobre a cortina. A grande cortina cercando o pátio, ela tinha um simbolismo. É óbvio que nós estamos falando de tipologia bíblica. Então vamos ver qual era esta simbologia da cortina, da cerca que separava ali o pátio da parte externa. A separação do profano, em primeiro lugar, uma barreira para impedir a aproximação ilegal ao edifício sagrado. A igreja, ela tem um chamado para um lugar de separação no mundo. Então a igreja, ela tem uma barreira com o mundo, apesar dela estar no mundo, ela não é do mundo. Apesar de necessitarmos ministrar a palavra de Deus ao mundo todo, nós não somos do mundo, e com relação aos valores éticos e morais, nós temos sim uma barreira. Também esta grande cortina, ela tinha o símbolo de oportunidade para todos. Enquanto o lugar santo era local para os sacerdotes e o Santíssimo só para o sumo sacerdote, o acesso ao pátio era irrestrito, pois ali era o lugar de sacrifício. Então, o povo hebreu, ele olhava para aquela cortina, para aquela cerca, mas ele sabia que entrando pela porta, entrando pela única porta, ele teria acesso ao pátio, e o pátio estava ali acessível. O que tinha no pátio? Passando pela porta, eu já vou falar da porta, mas passando pela porta, logo o hebreu encontrava o altar de holocaustos. A primeira peça que tinha depois da porta era o altar de holocaustos, e ali ele precisava passar pelo sacrifício, porque sem sacrifício não tem culto. Então ele precisava primeiramente passar pelo sacrifício no altar de holocaustos. Logo em seguida tinha a pia de bronze, e nós vamos falar destas peças mais à frente. Também o pátio simbolizava a justiça divina. A cerca de linho fino branco, então esta cortina que tinha, ela era de linho fino branco, era uma exposição da justiça divina. E aqui eu trago um texto que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, que diz: "E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos." Então este versículo se encaixa perfeitamente aí nesta tipologia a respeito do linho fino. Vamos falar um pouquinho a respeito da porta. Em primeiro lugar, a porta, ela era única, não havia outro meio para entrar. Então ela era um tipo de Cristo. Essa porta do tabernáculo é Cristo, o único meio de acesso ao Pai. E aqui eu sou levado para João 10:9, que é o nosso textuário. Ele mesmo disse: "Eu sou a porta." Em segundo lugar, a porta era acessível. Não tinha trancas nem cadeados. Era feita de tecido grosso e forte, porém fácil de abrir. A criança, o idoso, o fraco, todos poderiam adentrar. É a porta da graça. Então, apesar desse tecido ele não ser fininho, qualquer pessoa poderia entrar, porque a porta estava sempre aberta, tipificando Cristo, que é a porta da graça. E esta porta hoje ela está aberta a todos aqueles que quiserem entrar. É só reconhecer os seus pecados, arrepender-se, crer que Cristo é a salvação, é o Filho de Deus, crer com o coração, confessar com a boca que esta porta ela está acessível a todo aquele que crê. Terceiro lugar, era uma porta atraente, uma mistura maravilhosa de cores em contraposição ao branco à sua volta.
atraía o espectador. Então esta visão da porta, com estas 4 cores, lembrando que a cortina do pátio era toda de linho branco, então essas 4 cores juntas aqui, ela chamava a atenção daquele que olhava de fora. Então tipifica aqui o Filho do Homem e a sua obra redentora, porque a obra redentora de Cristo, ela atrai. Aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 12, vou estar lendo o versículo 32, e você vai entender isso, porque que essa porta é atraente. O mesmo Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Por isso que essa porta era atraente, ela chamava a atenção ali na entrada do tabernáculo. Tinha 4 cores, falando dessas 4 cores, que eram azul, carmesim, púrpura e branco. O nosso comentarista fala na lição, no 3º tópico, ele fala assim: podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu. Então a cor azul na porta lembra que a porta era alguém que veio do céu. A porta para Deus é só alguém que veio do céu, e este alguém é Jesus Cristo. A púrpura lembra a ideia de realeza, e o carmesim a ideia de humilhação e sofrimento. O carmesim lembra o sangue de Jesus derramado na cruz. O branco lembra a ideia de justiça e de perfeição. Por isso essas 4 cores na porta do tabernáculo. Em 4º lugar, era uma porta bem fundada. Estava firmada sobre 4 bases e 4 colunas. Então esta porta, ela não estava ali ao léu, solta. Não, ela estava firmada sobre as 4 bases e 4 colunas. Os 4 pilares que sustentam a porta os 4 evangelhos. Então Cristo é a porta, e toda a revelação está fundamentada naquilo que os 4 evangelhos traz. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está o caminho da restauração da humanidade a Deus. Isso é muito interessante, você pode na sua aula expandir aí esses conceitos. Cristo sendo a porta, ele é o centro de todas as coisas no reino de Deus. É interessante os dias que nós estamos vivendo, onde as lideranças, pastores, pregadores da palavra, ensinadores, eles querem ser importantes e esquecem que nós só estamos onde estamos porque passamos pela porta, pela única porta. Então esquece-se que Cristo é o centro. Quando nós olhamos para esta única porta, nós somos levados aos primórdios do Evangelho, a entender que Cristo é acima de todas as coisas, que tudo que temos, somos, que tudo que conquistamos no reino de Deus é por causa de nós termos passado pela porta. Jesus disse: "Eu sou a porta." Agora um detalhe importante neste versículo 9 de João 10. Jesus diz assim: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens." Porque tem muita gente que quer entrar para o reino de Deus, se arrepende dos seus pecados, vem até Cristo, mas gosta de ficar na porta, nunca passou da porta. Então, ninguém mora na porta. Cristo é a porta, é por ele que adentramos ao reino. Mas quando você adentra ao reino, você vai ver que tem uma mesa preparada para você, que tem obras a se realizar, que no reino tem dons que Deus está disposto a dar a você, assim como nós falamos na lição anterior. Então, assim, a porta não é o nosso local definitivo. A porta é apenas a entrada para a grande imensidão que é o reino de Deus. Se esses poucos conceitos serviram para lhe ajudar aí a preparar a sua aula, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a chegar mais longe com a palavra de Deus.